Qual o valor ideal para a taxa de condomínio? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um Comorar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil que parece. Antes de chamar a nossa convidada de hoje, como de praxe, queria você que faça a sua inscrição aí no nosso canal. Estamos a caminho aí de 5.000 inscritos e você pode nos ajudar nisso aí. Também pode dar o seu joinha já de uma vez, porque senão lá no final você esquece, então já vai dando joinha aí também. E não se esqueça de marcar o sininho para ser notificado quando novos vídeos entrarem no ar, né? Hoje aqui com a gente recebemos mais uma vez a visita da gestora de propriedades, Bárbara Brás. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Comorar, Bárbara. Obrigada, Márcio. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Ah, que bom que você aceitou, né? Porque agora a pessoa, depois que aceita um convite aqui, viu, fica figurinha repetida aqui no nosso programa, viu, Bárbara? Problema sempre que quiser. Ô, Bárbara, então, sabe, essa questão da taxa de condomínio, né, é uma questão, assim, que eu acho fundamental, né, para quem mora em condomínio, porque a gente percebe que, assim, tem aquele síndico também que gosta de fazer muita obra, então a taxa vai aumentando toda hora, e tem aquele que não quer aumentar de jeito nenhum, aí o condomínio Uhum. vai ficando defasado, e aquilo o condomínio também começa a se deteriorar. E, Sim. e qual que seria o equilíbrio? Como que o síndico acha aí o equilíbrio ideal para um valor de uma taxa de condomínio? O que que ele tem que observar aí? Sim, nós devemos observar várias coisas, tá? Eu sou formada, em finanças, né? Eu sou analista financeira, sou compliance financeira de formação, então eu tenho uma facilidade com números, né? Muitos não têm, outros têm até mais que eu. Mas o que que eu procuro observar, Márcio? Primeiro, o condomínio. Eu preciso observar como que é a fase, né, que nós síndicos chamamos de fase de cruzeiro. Como que está o estado desse condomínio? O que que nós estamos encontrando quando nós estamos chegando no condomínio? Como estão as contas do condomínio? Se o condomínio tem histórico de muito rateio, se tem histórico de muita manutenção, né, corretiva. Isso tudo nós temos que observar para conseguir fazer uma previsão orçamentária assertiva. Eu demoro de 6 meses a um ano para recuperar um condomínio financeiramente, tá? Com a previsão orçamentária. Sabemos nós que nós chegamos em um condomínio, a primeira coisa que nós não podemos fazer é aumentar a taxa de condomínio, né? A gente primeiro tem que observar, tem que conversar com os condôminos. São 6 meses de avaliação. E se a gente vê que nesses 6 meses a gente não consegue rodar com o que a gente tem, e aí a gente apresenta o porquê. A primeira coisa que o síndico tem que explicar para os moradores é como funciona o condomínio. Eles não têm obrigação de saber, eles não são síndicos. Eles escolhem uma pessoa, um profissional, principalmente, para ter a segurança que aquilo vai ser bem feito, que aquela pessoa tem a capacidade para fazer aquilo. Como que isso acontece? A gente pega todas as contas, verifica. Nós já temos os históricos do que um condomínio precisa. Nós, síndicos, sabemos quanto custa, por exemplo, um laudo SPDA, um teste de estanqueidade de gás. Então, a gente já vê aquilo, projeta no futuro. Nós temos a opção de aumentar ou não, tá? E aí é que entra a contrapartida de aumentar ou não. Eu sempre apresento 3 cenários de orçamentário. Eu deixo eles visualizarem o que eles querem para o condomínio. Não é o que eu quero, Márcio. É o que eles querem. Quando o síndico chega e fala assim, vocês precisam disso, e eles optam em não ter, e aquilo não te impacta, né, em alguma coisa criminal ou civil ou de responsabilidade, tá tudo bem. Sabe por quê? Porque quem escolhe como o condomínio vai ser são os condôminos, não é o síndico. O síndico está ali para fazer cumprir a legislação, para cuidar e zelar do patrimônio. E aí a gente pode conversar sobre duas esferas,
que eu costumo trabalhar na previsão orçamentária. Acho que seria interessante. Então, mas você, dentro disso tudo que você falou aí, né, se você entra num condomínio, Bárbara, que precise ali, né, de um aumento, de cara você vê que ele precisa do aumento da taxa de condomínio, porque pode ter algumas contas que estão em atraso, Uhum. está sempre utilizando o fundo de reserva para poder suportar as taxas ordinárias, né? Então é porque esse valor da taxa condominial ela não está adequada, né? Você falou aí que assim você não chega no condomínio solicitando que seja aumentado a taxa de condomínio, mas também acredito eu que se for uma coisa imprescindível, né, você vai ter que chegar também para os condôminos e falar assim, olha, a taxa de vocês está muito baixa e tem que aumentar por conta disso, 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 senão, né, vai Sim, ter problema, né? sim. Então, como equalizar isso aí? Né? Mostrar para os condôminos, né, que existe pelo menos assim uma taxa mínima que deve ser estipulada para manter, não só manter as manutenções em dias, né? Mas Sim. partir para aquele lado que você falou de saber colocar também nesse patamar, né, um desejo futuro que talvez os moradores tenham, ou por uma obra, por uma melhoria, ou por a compra de um equipamento. Sim. O que que acontece, Márcio? Eu abro as contas para eles, tá? Todas. Normalmente, os meus condomínios são condomínios com déficit financeiro. Todos. Eu tive já que reduzir, né? Eles captavam 20% de fundo de reserva, eu reduzi para 10%. Eu consegui fazer isso para não ter um impacto de aumento inicial do condomínio. Como eu tenho prestadores de serviço que trabalham para mim, na sua grande maioria, em manutenções preventivas, eu consigo conversar com o prestador para ele fazer um preço melhor para aquele condomínio, para não impactar tanto naquela manutenção. Então, nós temos várias formas de não gerar esse impacto de imediato. Quando eu aumento a taxa de condomínio, é em base de 3 a 4 meses, tá? Mas, assim, eu primeiro equilibro as contas. Se eu ver que realmente não tem jeito, convoca-se uma assembleia e faz um aumento de condomínio. Eu, eu tenho 4 anos que eu estou à frente só na área de síndico, tá? Nessa área, 4 anos. Eu nunca tive um aumento de condomínio barato. Por quê? Porque eu mostro para o condômino, primeiro você mostra onde está indo o dinheiro dele, né? A primeira coisa que você tem que fazer, uma prestação de contas bem feita, né? Todas as minhas prestações de contas são abertas, como é para o conselho, também é aberta para os moradores, eles veem tudo, cada recibo. Por quê, Márcio? A transparência, ela é primordial. Na hora que você chega para poder fazer um pedido de aumento, eles estão vendo que o dinheiro não está dando. Eu tive condomínio que já rodou em R$ 200 no caixa, mas um condomínio de 160 unidades. É muito pouco. E 3, 4 meses depois, com as economias de contrato, com as economias de manutenção, não deixamos de fazer, negociamos com os prestadores, nós passamos a rodar com um mês com 6, outro mês com 5 mil, outro mês com 8 mil. Este mês agora eu fechei com 12 mil. Negociando contrato, negociando prestador, claro, aumentamos o condomínio. Quanto que você aumentou, Bárbara? R$ 5,20. E uma taxa de condomínio, tá? Porque esse condomínio tem as contas de consumo. Então, o que que aumenta muito para eles é a água e o gás. Então, todo janeiro, sabemos nós que temos aumento, né? Até no meio do ano temos aumento de gás, né? Janeiro, a gente aumenta a conta de consumo, não o condomínio. E aí, vamos supor, este ano, daqui 2 anos, eu tenho que fazer o teste de estanqueidade, porque eu tenho renovação de AVCB. Aquilo tem que estar provisionado. Ao longo dos anos que eu assumi esse condomínio, eu estou no meu segundo mandato.
tá? Eu fiz o teste de estanqueidade. Nenhum condômino precisou colocar a mão no bolso. E é um condomínio que veio de rateios de gestões anteriores, de mais de 50 mil, sabe? Condomínios machucados quando você fala de dinheiro. Então, eu preciso, Márcio, ter essa sensibilidade. Eu procuro primeiro atacar os contratos, tá? Eu negocio, eu peço, eu corto serviço, eu vou na campanha de economia de água para a conta de água baixar. Eu faço esse trabalho primeiro. Depois desse trabalho feito, eles estão vendo que eu estou lutando pelo condomínio, que eu estou batalhando, é muito fácil eu chegar e falar assim, aumenta, porque não dá. Nunca precisei fazer isso, tá? Assim, de imediato. Mas existem outras alternativas que nós podemos trabalhar. Claro, se eu não conseguir pagar uma conta, mas como já aconteceu, eu chamei a assembleia e falei, ou nós vamos ratear, ou infelizmente vai ter que tirar do fundo de reserva, que não é uma coisa que tem que se fazer. O fundo de reserva ele tem que ser a última opção de um condomínio. Mas e quando eu pego um condomínio que a inadimplência é 50%? Como que eu faço? Que as pessoas param de pagar condomínio porque estão se sentindo lesadas pelo síndico anterior a mim. Eu tenho que mostrar que eu vim para fazer a diferença. Então, se eu chegar para eles com um aumento de taxa, eu sou mais uma que quer se aproveitar. Que a gente chega nesses condomínios machucados, a gente chega como é mais uma que vai lesar o condomínio, é mais uma que não vai cuidar das contas. Então, eu faço esse trabalho primeiro. Claro que é um aumento, né? Mas porque a gente sabe que as coisas aqui no nosso país, como em qualquer outro país, têm um custo elevado, né? Nós temos as contas de consumo, nós temos aquela manutenção, aquele vazamento de água subterrâneo que ninguém espera, né? Então, isso tem que também estar provisionado numa orçamentária. Você tem que ter uma inadimplência. 5% numa inadimplência é uma coisa muito pouca, mas é muito pouco. Hoje eu tenho condomínios eu não tenho inadimplência. Todos pagam. Mas eu tenho condomínio que tem 50% de inadimplência. Eu tenho condomínio mais de 480 unidades. Rodar uma orçamentária num condomínio desse tamanho é uma coisa complicada. Mas eu também tenho condomínio de 7 unidades. Né? Eu falo que é um dos primeiros, eles não deixam eu sair de jeito nenhum, porque eu sou especialista em grandes condomínios, né? Eu gosto de condomínio grande. Aí todo mundo fala, você gosta da confusão? Eu gosto do tumulto, porque tanta de gente me chamando ao mesmo tempo. Então, a orçamentária, a pessoa que faz, ela tem que ter um feeling com o condomínio, tá? Primeiramente, ela tem que ser uma pessoa humana de entender que às vezes eu tenho um pai de família ali que às vezes não tem nem o que pôde comer bem direito dentro de casa, que aquela unidade é o sonho da vida dele. Ele saiu de um aglomerado, porque, né, eu tenho condôminos assim, saíram de um aglomerado e construíram seu primeiro sonho, um apartamento. Como que o cara me paga 600, 700 reais de prestação, minha casa, minha vida, e me paga 500 reais de condomínio? A conta não fecha. Então, o síndico ele tem que ter esse olhar mais sensível. Claro, temos que fazer as contas? Claro que temos. Aumentamos o condomínio, cuidamos e mostramos para ele. Condomínio, Márcio, tem que ser aumentado todo ano, nem que seja um pouquinho a cada ano, tá? Para acompanhar os aumentos que nós temos, né? Das contas de consumo, das coisas, dos contratos. Contrato aumenta todo ano, gente. Salário de conservadora é todo ano, nós temos dissídio coletivo. Como que eu não aumento 8, 9%? Pelo menos na parte que cabe aos funcionários e os impostos. Então, nós temos que fazer essa análise, né? Futura também. Previsão orçamentária, Márcio, ela é anual. Mas só que você tem que pensar lá na frente. E não é porque você não vai, às vezes não vai ficar no condomínio, não. Deixa o caminho pronto para o próximo que vier depois de você, né? Bárbara, eu estou escutando você falar, né? Fantástico, né? Essa sua visão de gestora e tudo. E a gente aqui é escutado, visto, né? Por pessoas no Brasil inteiro, de diversas faixas, né? Sociais, camadas, né? E muitos síndicos
moradores, né? Claro, Então, assim, muitos. a gente poderia dizer que a taxa de condomínio ideal, né, ela vai depender de uma análise, de uma boa previsão orçamentária, né? Então, assim, você pegar as suas despesas ordinárias, aquelas do dia a dia, mais Sim, aquelas manutenções que às vezes elas são periódicas, né? sim, Pode não ser todo ano, ano a ano, mas as que são ano a ano, as que são de 6 em 6 meses, avaliar a questão, né, dos aumentos das contas, as tarifas sim, públicas, né, o funcionário e tudo. Então, ter isso em mente, né, analisar, inclusive, igual você falou também, a taxa de inadimplência, porque se você não avaliar isso, né, vai furar o orçamento, né? exatamente. Então, depois dessa avaliação, é que você vai ter condição de falar que a taxa ideal aqui para esse condomínio, para não ficar, né, vamos dizer, no vermelho, Uhum, vai ser então depois de fazer uma análise de todas essas sim, despesas, não só as mensais, mas futuras também. Seria sim. mais ou menos, eu entendi. É isso mesmo. É isso mesmo. O condomínio ele é um organismo vivo, né? Ele é mutável. Ele muda a todo instante. Então, hoje eu estou rodando no condomínio com uma taxa ordinária que está atendendo, mas vai chegar setembro, novembro, eu vou ter dissídio coletivo. Lá em janeiro ou em dezembro, que eu sempre faço a previsão orçamentária em dezembro, tá? Para eu já começar o ano correto, com as taxas certas. Eu já tenho que estar com isso previsto, Márcio. Vai impactar 3 meses da minha folha de salário. Então, eu já tenho que ter esse olhar. E, às vezes, o síndico morador fica um pouco perdido nesta hora. Por quê? Porque ele caiu ali, às vezes, Márcio, de paraquedas. Conheço condomínios que fazem sorteios, tá? Sorteios, porque ninguém quer. Sorteio um condomínio. Tá em convenção, tá? É, sem convenção. Sorteio o condomínio, ele cai lá de paraquedas, e nas muitas vezes, pessoas que me conhecem falam assim, Bárbara, como que eu faço? Aí eu falei, pega isso, pega aquilo, mas eu já sentei com o síndico morador para fazer uma previsão orçamentária. Você está me falando que essa manutenção ela é obrigatória, ele é obrigatória por lei, tá? Isso quando o condomínio já é mais velho, não tem aquele tanto de garantia para você cumprir, né, Márcio? Que eles amarram, a construtora amarra as garantias nessas manutenções. E se você não faz, você perde. Essa é a garantia. Então, quando eu falo que o condomínio é um organismo vivo, você tem que pensar nele como um todo. Não dá para você só pensar no financeiro. Eu tenho que trabalhar. Minha mãe fala que eu sofro por antecedência. Foi a melhor coisa que eu fiz a vida inteira foi sofrer por antecedência, porque eu consigo ver lá na frente. Eu consigo ver. Eu sei que, por exemplo, ano passado, quando eu fiz orçamentário, que eu entrei nesse condomínio, eu sabia que eu tinha renovação de AVCB. Então, eu já sabia que eu tinha que fazer o teste de estanqueidade. Trabalhei os contratos, trabalhei as manutenções, aumentei um pouco da taxa de condomínio do ordinário, fiz um acordo com os moradores que qualquer obra maior que o condomínio precisasse só poderia ser através de rateio ou fundo de reserva. Eles concordaram com o rateio e já deixei tudo pré-estabelecido na ata dessa previsão orçamentária. Outro ponto importante, Márcio, que eu gostaria de falar, a previsão orçamentária ela tem que estar anexada à ata de aumento de condomínio, tá? Para resguardo do síndico, para não falar que ele tirou aquilo da cabeça dele, né? Faz a assembleia e sempre aumento de condomínio, eu sempre recomendo, mesmo nós já falamos que não é obrigatório, quando se trata de dinheiro, eu recomendo que se faça, porque senão você pode ser contestada, a pessoa não participa e quer causar confusão, a gente tem isso em condomínio. Você está querendo dizer que se faça o registro em cartório da ata, né? Com a Sim, previsão orçamentária. sim, eu sempre faço, tá? Porque isso aí é uma segurança para o síndico, tá? E para o condomínio também. Porque a gente tem sempre aquele, né? Um ou outro. A minha filha falou teu nome, eu não lembro, não, porque essas coisas novas, né? Eu não sei falar, não. É aquelas pessoas, os perseguidores, né? Os haters dos síndicos, né? Aqueles que não. A gente sempre tem, todo
condomínio tem um, né? Sempre Então, procurando um desvio ali, um uma detalhe, para coisinha poder pôr a e culpa no outra síndico. ali é como se o síndico fosse obrigado a saber de todas as áreas, né, que tem do condomínio. Ele tem que ser especialista em bomba, em piscina, em quadra, em manutenções prediais, ele tem que ser especialista em tudo, ele tem que ser de engenheiro a advogado, né? Então, sempre se resguarda. E a previsão orçamentária, você está mexendo com o coração do condomínio. O condomínio, ele é uma entidade sem fins lucrativos, ele vive por rateio, né? O recebimento de condôminos. Temos outros condomínios que têm CNPJs dentro de bloco e pagam ao condomínio externo. Então, nós temos que ter muito cuidado que os condomínios eles são diferentes, né? A convenção é uma lei do condomínio e cada convenção trata um condomínio de uma forma. Então, eu parto dessa premissa. Faço essa análise. Se tiver que aumentar, eu aumento, tá? E também faço o registro da orçamentária em cartório, junto com a ata. Vai ficar um pouquinho mais caro, mas vai por mim. Façam. É melhor. Bárbara Brás, gestora de propriedades, síndica profissional também. Muito obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite para participar aqui do Comorar, Bárbara. Eu que agradeço, Márcio. É um prazer. Vim falar de um assunto que eu amo, né, gente? Dinheiro, né? Que é cuidar do patrimônio, né, dos condôminos. É uma coisa que me dá muito prazer. É ver um condomínio que estava jogado, deixado de lado, e hoje é um condomínio que respira financeiramente. É muito bom. Maravilha. E você aí que nos assistiu até agora, gostou dessa aula? Né? Mande aí para os seus moradores, né? Para mostrar o porquê da taxa ser o valor que é. Né? E não se esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, né? De acionar aí o sininho para ser notificado quando novos vídeos entrarem no ar e também dê o seu joinha. Custa nada e ajuda a gente bastante aqui também no YouTube. Quer receber as edições do Jornal do Síndico? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Código de área 31 e o número 984817642. O Comorar volta numa próxima oportunidade com novos vídeos. Até lá!